religião como policial também? Você conheceu a obra do BOP evangélica do BOP? Você foi lá visitar? Sim. O BOP... Tem pesquisa sobre isso. Pesquisa, assim, os policiais... Um policial nosso, Monteiro, que ele foi ferido em combate e perdeu um colega em combate, ele aceitou Jesus no dia seguinte. O policial passa por esse desespero para aceitar Jesus, viu? Assim, esse policial começou lá com os colegas uma grande obra e é do lado do BOP, uma igreja linda. E toda quinta-feira tem um belo culto. Você chegar no BOP, tá todo mundo no culto lá, na hora o policial, antes de ir para a operação, ele faz uma oração com a equipe, né? Quase toda a equipe é evangélica, é uma coisa bonita mesmo. E eu saí do BOP, essa congregação não estava pronta ainda. Eu saí do BOP, o BOP tinha 120 homens, depois o BOP hoje tem 415 homens. Mas eu estava num batalhão de olaria, 16º batalhão, onde eu tinha 3 policiais evangélicos na minha equipe. E um policial tomou um tiro na operação e morreu. Caiu do meu lado. E quem tirou o policial da linha de tiro foi um pastor evangélico. O pastor levantou uma Bíblia no meio da rua, foi atravessando a rua. O pastor funciona como mediador. Sim. Era pentecostal, com certeza. Eu vi essa igreja depois, eu voltei lá anos depois. Quando o PP Essa imagem é muito forte, o cara no meio do tiroteio... Bíblia na mão. Bíblia na mão. E realmente os bandidos não atiravam mais. Quando ele atravessou... na minha cabeça hoje, eu acho que ele atravessou 30 metros e tal. Eu tava no poste e ele levou esse policial para dentro da igreja. Ele diz para mim que o policial morreu dentro da igreja. Eu acho que não, mas eu gostei de acreditar nessa história, sabe? Mas e esse policial... acho que eu te contei essa última vez. Esse policial de manhã falou para mim... falou. Capitão, voltei para minha esposa e voltei para Jesus de manhã, né? Isso 9 da manhã. Quando foi 6 da tarde, o policial morreu. E morreu dentro de uma igreja evangélica. Mas nessa época, eu já percebi em vários batalhões da PM, mesmo nessas áreas de guerra, 9º batalhão, 16º, 3º batalhão, batalhão de choque, BOP, essa expansão do policial evangélico, né? Assim, talvez em função da proximidade da morte, eu não sei bem o que é. Então aquela ideia do policial católico no São Jorge, isso está cada vez menor. Sim. Cada vez menor, né? Sim. O que acontece no crime acontece na polícia. E você vai ver esses grandes testemunhos de conversão nos anos 2000, na década de 90, muito marcados, né? A gente falava sobre isso também. Esses testemunhos de conversão, eles dominavam os púlpitos evangélicos. Então, de bandidos e policiais? Dos ex-bandidos e dos policiais também que se convertiam, mas principalmente dos ex-bandidos. Então, ex-viciado, ex-traficante, ex-bandido, criminoso, eles se nomeavam de alguma forma, mas era a conversão do traficante, né? Então, ele era o ex-bandido, ele era o ex-traficante. Ele contava esse testemunho nos púlpitos das igrejas e virava pregador itinerante, né, de pregando em diversos lugares do país, e muitas vezes abria camisa no púlpito para mostrar as marcas de bala que já tinha levado, para dizer que chegou no hospital todo cheio de tiro, todo marcado de corte, de faca, e aí ali alguém chegou para ele e disse: você não vai morrer porque Deus tem um plano na sua vida. E ele saía dali e não voltava mais para o mundo do crime. Deus salvava ele ali mesmo no leito de morte, e ele se convertia e virava um pregador do evangelho. Cadê? Cadê? Onde estão esses testemunhos de conversão que eu cresci ouvindo na igreja? Eu cresci ouvindo as pessoas dizendo: eu larguei tudo, eu larguei poder, eu larguei o crime, eu larguei minha casa, eu larguei... Cadê? Alguns traficantes hoje, quando se convertem, eles vão se estruturando para deixar o mundo do crime. Então eles vão deixando o mundo do crime assim: eu vou pegar o dinheiro do crime e vou abrir um negócio. Vou pegar o dinheiro do crime, vou comprar algumas casas e vou alugar e vou viver disso. Então eu vou organizar minha vida com o dinheiro do crime e depois eu vou viver disso. Essa ruptura na década de 90, nos anos 2000, era inaceitável. Se você está rompendo com o mundo do crime, você sai sem nada. Você vai virar ajudante de pedreiro na obra da igreja. E vai viver ali, dali você vai aprender uma profissão e você vai ser pedreiro. E você vai viver dando bom testemunho de crente convertido. E aí a gente fala: não, então se é traficante não pode ser evangélico. Cadê esses testemunhos? Cadê esses relatos de conversão? Cadê essas pessoas no púlpito abrindo a camisa?
Cadê os tiros? Cadê as marcas de bala? Cadê essas pessoas que estavam no leito de morte, no Getúlio Vargas da vida, e diz, não, eu estava ali, uma enfermeira chegou, olhou para mim e falou assim, Jesus, Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Quer aceitar Jesus? Quero. Então Jesus não vai deixar você morrer, porque ele tem um plano na tua vida. Hoje em dia conversando. Foi assim que eu cresci. E continua no crime. Eu contei pra Viviane também por telefone. Esse capitão nosso do BOP, que era pastor assembleiano, numa operação na Floresta Tijuca, nós achamos um bandido na mata, e esse bandido trocou tiro com a equipe do BOP, e esse bandido tomou um tiro lateral, e ele perdeu o globo ocular, né? Mas não morreu. Mas o bandido ia morrer, questão de tempo, se a hemorragia continuasse. Mas esse policial, nosso pastor, chamou o helicóptero da Polícia Civil, pelo rádio, e pediu que o helicóptero jogasse um transporte para o bandido, né? E os policiais civis não acreditavam que era um resgate de um bandido baleado prestes a morrer. E o capitão perguntou pro bandido se ele aceitava Jesus, né? E alguém da aeronave depois perguntou, mas por que você chamou o helicóptero? É porque o bandido aceitou Jesus, pô. Isso deixou alguns policiais revoltados, né? Mas era verdade. E a gente falava pro capitão, mas capitão, ele aceitou Jesus de mentira, ele aceitou Jesus porque ele queria viver, né? Não, ele aceitou Jesus sim, né? Esse bandido depois ele fugiu da cadeia, cego mesmo, né? Ele foi resgatado cego. Mas assim, isso é a tal da religiosidade verdadeira que você falou pra mim, né? Realmente esse colega estava acreditando que aquele bandido tinha aceitado Jesus. Mas isso ele fugiu da cadeia e fugiu, mas foi abandonado depois porque ele estava imprestável para o mundo do crime. Sério mesmo. Ele perdeu o tiro lateral, uma região muito específica, fez o vácuo e perdeu a visão, mas não ficou... Gente, eu aceitei Jesus, mas eu sempre falo, né? Aceitei Jesus umas 117 vezes, assim, muitas vezes. Eu aceitava Jesus, depois... Desaceitava? Eu não... Porque a conversão era muito marcada. Você tinha que romper com muita coisa. Eu sempre gostei da igreja pentecostal. Desde 5 anos de idade eu vou com a minha família, com a minha mãe, depois com as minhas avós, para a igreja pentecostal. Para ser pentecostal, eu não podia usar brinco, eu adorava usar brinco. Não podia usar calça comprida, eu só tinha calça comprida. Não podia pintar a unha, não podia botar uma maquiagem, não podia fazer sobrancelha. Você tinha que romper com alguns marcadores de culturais mesmo, de costumes, muitos, e você precisava se desidentificar. Teu pai é pastor? Meu pai era presbiteriano, meu pai era presbítero na Assembleia de Deus. Militar também. E bombeiro militar. Bombeiro militar, presbítero na Assembleia de Deus. E minha mãe se converteu primeiro, depois ela começa a orar pela conversão do meu pai. Então eu começo a ir para culto de libertação com 5 anos de idade, lá em Mesquita, na Baixada Fluminense, para que Deus salvasse o meu pai. Porque meu pai bebia muito, meu pai passava 4, 5 dias fora de casa, traindo a minha mãe, passando com... Todo mundo do bairro sabia o que meu pai estava fazendo. Meu pai passava... aí tirava serviço no corpo de bombeiro, emendava 2, 3 dias fora de casa, aí tirava outro serviço, a gente não via quase meu pai. E minha mãe indo para culto de libertação. E depois, aí ele viu que minha mãe estava indo para culto demais, ele começou a proibir ela ir culto demais, falou que ela só podia um dia na semana. E aí ela falou, então eu só posso ir num dia da semana, eu vou no culto de libertação. E ela ia, levava a camisa dele, levava a foto dele, levava imagem, esses, como é que chama? Do corpo de bombeiro? Exatamente, do corpo de bombeiro, para ele não perder, né? Porque ele bebia muito, porque ele se envolvia num monte de coisa, então com medo dele sair, né, do corpo de bombeiros. Então ela orava pela conversão dele, até que meu pai se converte, depois de alguns anos ele se torna presbítero na Igreja Assembleia de Deus também. Mas esse movimento pentecostal, quando a gente conheceu, que aí a gente vai chamar de pentecostalismo clássico, ele vem com esses marcadores culturais muito fortes, com esses marcadores sociais muito fortes. A mudança de conversão, a ruptura de conversão, ela era muito marcada. Então, os crentes, eles tinham que se abnegar muito. Eles tinham que abrir mão de muita coisa. Eles tinham que deixar de fazer muitas coisas. Não era deixar de matar, não. Não era só deixar de matar, não era só deixar de beber, não era só deixar de roubar, só deixar de adulterar. Tinha que mudar as festas, tinha que mudar a maneira de falar, tinha que mudar
Então, essa conversão, ela exigia muito mais das pessoas, não que ela era mais verdadeira do que hoje, mas ela exigia muito mais rupturas do que essas conversões existem hoje, pelo menos desses novos evangélicos que a gente vê surgindo. Então, por exemplo, quando um traficante se converte dentro do sistema carcerário, a gente também pode colocar aqui para ponderar se ele está se convertendo porque ele está se convertendo, ou porque ele se convertendo ele vai ter benefícios do sistema carcerário. Então ele vai ter proteção, ele vai ter mais tempo no pátio, ele vai ter o espaço do culto, ele vai estar numa outra ala, ele vai ter um tratamento Foi diferenciado. uma pergunta que o Paulo fez pra gente. O Paulo perguntou se o judiciário tinha algum tratamento distinto. Sistema carcerário eu tem. tenho certeza que se o sistema informar na comissão que ele aceitou Jesus, eu tenho certeza que ele vai ter direito a um benefício com mais facilidade. Eu tenho absoluta certeza disso. Que eu já vi as discussões das comissões, né? Esse preso aqui aceitou Jesus, sabe? Eu já vi isso, tá? Então, nesse aspecto aí, uma vara de execuções penais pode ter um entendimento que aquele é um preso especial. Sim. Né? Eu não sei se o comentário do ministro Supremo foi esse ano ou foi no ano passado, mas o comentário dele seguiu o senso comum. Não existe traficante evangélico, ser traficante não pode ser evangélico. Então, assim, não tem um olhar diferenciado para pensar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Vamos ver o que é isso. Por que esse cara colocou uma estrela de Davi no topo da cidade alta? O que esse cara tá querendo dizer? Por que ele escreve Jesus é o dono do lugar em tudo quanto é canto? Por que ele proibiu o crack? Por que a administração dele é diferente? O que está acontecendo ali? Olhar de forma diferente para uma pessoa que tem uma administração diferente e que trata a religião de uma maneira diferente dentro desse contexto.